Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs do Grupo EGE, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Meu nome é Kátia, eu estou aqui, como vocês, para aprender um pouco mais. E damos início ao estudo do livro dos médiuns. Eu estarei utilizando essa edição da FEB, que é a tradução de Vilão Ribeiro. Estarei colocando no grupo as perguntas, e hoje nós temos as questões. O primeiro estudo é a introdução a itens 1 a 50. Então, serão algumas questões que estaremos colocando no grupo, e hoje eu estarei lendo as questões e também fazendo a leitura do que engloba este assunto que é desses itens para o nosso estudo. O vídeo, como eu disse, estará o link no grupo, ele estará não listado, então nós pedimos, por favor, que ele não seja propagado, divulgado, pois é um link de estudo deste grupo onde nós estamos todos inseridos. Então nós rogamos a Jesus, ao nosso Mestre amado, que seja conosco, que Ele permita que consigamos dar continuidade a este estudo que é tão desejado por todos nós. Então, as questões para debate, temos na primeira questão: como se verificaram os maiores progressos do Espiritismo? Isso está lá na introdução. A letra B: qual é a base necessária para falarmos a alguém sobre o Espiritismo? Isso está no item 4. A letra C: que diz o Espiritismo sobre o sobrenatural e o maravilhoso? Isso está nos itens 7, 13 e 14. A letra D: qual o verdadeiro ponto de partida para o entendimento do Espiritismo? Isso está no item 19. A letra E: quantas e quais são as classes de espíritas, segundo Kardec? Isso está no item 28. Que tarefa incumbe ao verdadeiro espírita? A letra F. E isso se encontra no item 30. A letra G é possível fazer um curso experimental de espiritismo? A resposta está no item 31. Na letra H: qual o melhor método de ensino do espiritismo? Também está no item 31. Na letra I: qual a melhor maneira de evitar os inconvenientes da prática espírita? Isso está no item 46, no último parágrafo. E a letra J: quantos e quais foram os sistemas criados para a refutação do espiritismo? Isso está no itens 37 a 50. Faremos agora, então, a leitura dos conceitos e informações extraídos dos pontos indicados para este estudo. Nós temos que a prática do espiritismo é rodeada de muitas dificuldades e nem sempre está isenta de inconvenientes, que somente um estudo sério e completo pode evitar. Causa má impressão nas pessoas principiantes ou mal preparadas o contato com experiências feitas ligeiramente e sem conhecimento de causa. Tais experiências têm também o inconveniente de fornecer uma ideia muito falsa do mundo dos espíritos e dar aso a chacotas,
Eis porque os incrédulos saem dessas reuniões raramente convertidos e pouco dispostos a ver um lado sério no espiritismo. Nós também temos que a dúvida concernente à existência dos espíritos tem por causa principal a ignorância da verdadeira natureza deles, dos espíritos. A ideia da existência de espírito está fundada necessariamente na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Tomamos, por conseguinte, como ponto de partida a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, que o espiritualismo demonstra teórica e dogmaticamente, e o espiritismo comprova de forma patente. Se admitirmos a existência e a individualidade da alma após a morte, é preciso admitir também que ela é de natureza diferente do corpo, e segundo, que ela goza de uma consciência própria, pois que lhe atribuímos alegria ou sofrimento. E as almas, aurem sua ventura ou desventura em si mesmas, sua sorte está subordinada ao estado moral. A reunião de almas simpáticas e boas é uma fonte de felicidade. Segundo seu grau de depuração, penetram e entrevêm coisas que se ocultam às almas grosseiras. As almas chegam ao grau supremo mediante seus próprios esforços, e depois de uma série de provas, os anjos são almas chegadas ao supremo grau, que todas podem atingir, ao passo que os demônios são as almas dos malvados, ainda não depuradas, mas que podem chegar, como as outras, ao mais alto cume da perfeição. Estas almas que povoam o espaço são precisamente o que denominamos espíritos. Os espíritos não são outra coisa do que as almas dos homens despojadas de seu invólucro corporal. Não se pode, pois, negar a existência dos espíritos sem negar a existência das almas. Encontramos no fenômeno das manifestações espíritas a prova patente da existência e sobrevivência da alma. No homem há três elementos: o espírito, o corpo e o perispírito. O espírito é o ser principal, pois que é o ser pensante e sobrevivente. O corpo é apenas um acessório, um invólucro, uma vestimenta que o espírito deixa quando esta se gasta. O perispírito é o invólucro semimaterial que liga o espírito ao corpo. Pela morte, o espírito se despoja do primeiro invólucro, mas não do segundo. O invólucro semimaterial, chamado perispírito, que toma forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, que, embora invisível para nós em seu estado normal, possui algumas propriedades da matéria. Pode o espírito comunicar-se com o homem? Por que não? Ora, o homem é um espírito aprisionado num corpo, porque o espírito livre não poderia comunicar-se com o espírito cativo. A realidade das manifestações é ponto comprovado pelo espiritismo, não só pelo raciocínio, mas pelos fatos. O pensamento é um dos atributos do espírito, a possibilidade de agir sobre a matéria
de impressionar os nossos sentidos e, por conseguinte, de transmitir seu pensamento, resulta da sua constituição fisiológica. A existência dos espíritos não é um sistema pré-concebido, uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado da observação e a consequência natural da existência da alma. A ciência se adquire apenas com o tempo e o estudo. Para quem não quer ficar na superfície, não são horas, mas meses e anos que são preciosos para sondar todos os arcanos da ciência espírita. Em seu significado primitivo e etimológico, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver, mas hoje ela se desviou do sentido originário e, segundo a academia, entende-se como um ato da potência divina contra as leis comuns da natureza. Os fenômenos espíritas não derrogam de forma alguma essas leis. E é por isso não têm nenhum caráter miraculoso. Não são maravilhosos nem sobrenaturais. Os seres ocultos que povoam o espaço são uma potência da natureza. Potência essa cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. O Espiritismo, explicando a maior parte dos fatos, resultados prodigiosos, vem em auxílio da religião e mostra que Deus não é menor, nem menos poderoso, por não haver derrogado suas leis. De que motejos as levitações de São Cupertino foram objeto. No entanto, a suspensão etérea dos corpos pesados é um fato explicado pela ciência espírita. Dela fomos pessoalmente testemunha ocular e o Sr. Home e outras pessoas do nosso conhecimento repetiram várias vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Isso está no item 16 do Livro dos Médiuns. Entre os materialistas, é preciso distinguir duas classes: os que são por sistema e os que são porque o verdadeiro materialismo, ou que são materialistas por indiferença, ou seja, por falta de coisa melhor. A segunda classe é muito mais numerosa, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Há também uma terceira classe de incrédulos, os incrédulos de má vontade, que não querem crer em nada que lhes possa perturbar o sossego dos gozos materiais. E existe ainda uma quarta categoria, que chamaremos de incrédulos interessados, ou de má fé, que não desejam se ater no espiritismo e o condenam por motivos de interesses pessoais. Não podemos omitir uma categoria que chamamos de incrédulos por decepções, que abrange as pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, por haverem sofrido o despertamento dos meios espíritas e muitas vezes da prática espírita. Quem é mistificado pelos espíritos, geralmente é porque lhes pede o que não devem ou não podem dizer, ou porque não está suficientemente esclarecido para discernir a verdade da impostura. Os meios de convicção variam extremamente segundo os indivíduos. Os que persuade a uns não produz efeito sobre outros. Tal pessoa se convence por certas manifestações materiais, outras por comunicações inteligentes, o maior número pelo raciocínio,
Para a maior parte dos que não estão preparados pelo raciocínio, os fenômenos materiais são de pouco peso. Não aconselhamos desprezar os fatos, já que foi por eles que chegamos à teoria. Dizemos somente que, sem o raciocínio, eles não são suficientes para fixar a convicção e que uma explicação prévia, destruindo as prevenções e mostrando que eles não têm nada contrário à razão, predispõe a aceitá-las. Quando os fenômenos estranhos do espiritismo começaram a produzir-se, surgiram vários sistemas que tentaram explicá-los. Os sistemas de negação, isto é, os sistemas dos adversários do espiritismo, foram objeto de estudo na introdução e na conclusão do Livro dos Espíritos e da obra O que é o Espiritismo. Os partidários do sistema diabólico ou demoníaco não devem ser colocados entre os adversários do espiritismo. Ao contrário, ora, se os seres que se comunicam são anjos ou demônios, são seres incorpóreos, admitir tal manifestação significa admitir a possibilidade de comunicação com o mundo invisível, ou pelo menos com parte deste mundo. É muito difícil persuadir uma mãe que o filho querido que perdeu é que vem lhe dar, depois da morte, provas de afeição e de identidade, seja um agente de Satã. Certo há entre os espíritos os muitos maus e que não valem mais do que aqueles que se chamam demônios. É a razão simples é que há homens muito maus e que a morte não torna imediatamente melhores. A questão é saber se são os únicos a se comunicarem. A Igreja reconhece, contudo, como autênticas algumas manifestações da Virgem e de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais e etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina exclusiva dos demônios? O sistema multiespírita ou poliespírita, ao contrário dos demais sistemas, é fruto de uma observação completa e pode ser resumido nos seguintes princípios gerais. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, pelos espíritos. Segundo, os espíritos constituem um mundo invisível, estão em todos os lugares, inclusive ao nosso redor, e com eles estamos em contato. Terceiro, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das potências da natureza. Quarto, os espíritos são as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos e que se despojaram de seu invólucro corporal. As almas dos homens são espíritos encarnados. Ao morrermos, tornamo-nos espíritos. Quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Sexto, os espíritos estão submetidos à lei do progresso, e todos podem chegar à perfeição. Mas como são dotados de livre-arbítrio, alcançaram num tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços e sua vontade. Sétimo, eles são felizes, segundo o bem ou mal que tenham feito, durante a vida e o adiantamento a que chegaram. A felicidade perfeita e sem sombras é partilhada apenas pelos espíritos que chegaram ao grau supremo da perfeição. Oitavo, todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens. O número dos que podem comunicar-se é
indefinido. Nono, os espíritos se comunicam por intermédio dos médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. Décimo, reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos por sua linguagem. Os bons aconselham bem e não dizem senão coisas boas. Tudo neles atesta elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o selo da imperfeição e da ignorância. Queridos amigos, agradecemos a todos que estiveram conosco durante os nossos estudos e na próxima semana, a segunda reunião, o segundo estudo, tem como objeto de estudo os itens 49 a 56. Aqueles que desejarem fazer a leitura dos mesmos já estarão adiantando para as respostas das questões. Fiquem todos com Deus, que Jesus seja conosco